E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos para o nosso último exercício da lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado. Exercício 15, então, da nossa lista. Ele diz o seguinte: um móvel se desloca em movimento variado e sua velocidade escalar em função do tempo está representada pelo arco de parábola abaixo. Ele me deu, então, o gráfico da velocidade pelo tempo. E ele diz, entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 3 segundos, a aceleração escalar média do móvel vale em metros por segundo ao quadrado. Qual o valor? Bom, eu trouxe esse exercício aqui por último, porque é um exercício que é interessante a gente analisar ele, porém, não é um exercício tão usual, porque ele cobra um movimento variado. E aqui é interessante a gente perceber também as características do movimento variado. O que eu tenho no movimento variado? Bom, se o meu movimento uniforme não tem uma aceleração, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. No meu movimento variado, a minha aceleração se altera. Eu não tenho aqui uma aceleração constante durante todo o movimento. Esse objeto ele pode mudar de aceleração. A aceleração está variando com o tempo. Então, essa é uma característica do movimento variado. A aceleração muda com o tempo. Ou seja, não é mais uma constante. E a gente percebe isso pelo gráfico, né? Ele me disse que o gráfico da velocidade pelo tempo é um arco de parábola. Se a gente lembrar do gráfico do movimento uniformemente variado da velocidade, ele é uma reta, crescente ou decrescente, de acordo com a aceleração. E o gráfico do espaço pelo tempo é que é um arco de parábola. Como agora eu tenho uma aceleração mudando com o tempo, eu passo a ter características diferentes. E o gráfico da minha velocidade pelo tempo, que passa a ser o arco de parábola. Então, esse gráfico aqui é um arco de parábola. E aí eu te pergunto, a gente consegue calcular a aceleração desse objeto? Bom, se esse objeto ele varia, ele tem uma aceleração variando com o tempo, a aceleração seria uma função, né? Ele seria aqui a aceleração inicial mais uma variação pelo tempo. Essa variação aqui a gente não vê ela muito no ensino médio, mas ela é como se fosse um arranque, né? É uma variável que chama como se fosse o arranque do carro. É a variação da aceleração pelo tempo. Não é tão visto no ensino médio. Porém, esse exercício a gente é totalmente capaz de fazer. Por quê? O exercício pediu para a gente calcular a aceleração escalar média. Se a gente olhar aqui, ó, aceleração escalar média. E aí vem um conceito que os alunos muitas vezes se confundem. Mas as características médias, velocidade média, aceleração média, não depende do tipo de movimento. Não depende do tipo de movimento. Depende apenas das características iniciais e finais. Bom, se a gente lembrar aqui, o que é velocidade média? Velocidade média é ΔS por ΔT.
E aqui eu posso ter qualquer tipo de movimento, movimento acelerado, movimento uniformemente variado, movimento circular. Posso ter qualquer tipo de movimento aqui. Mas a velocidade média é essa e pronto. Depende só de onde eu estava e para onde eu fui, né? A variação do deslocamento pelo tempo. E a aceleração, que é o que ele pede para a gente calcular, é da mesma forma. A aceleração média não depende do movimento, apenas depende da variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, característica de velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, ele pede do tempo t1 de 1 segundo até o t2 de 3 segundos. Tranquilo? Onde eu estou aqui, ó, no tempo t1, 1 segundo, eu tenho a velocidade de 5 metros por segundo. E no t2, que é 3 segundos, eu tenho uma velocidade de menos 15. Então, a gente consegue calcular essa aceleração. Minha aceleração média é o meu ΔV pelo ΔT. Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final, tempo inicial. Quem é a minha velocidade final? Aqui, ó, menos 15. Menos 15. Menos a velocidade inicial, que aqui no tempo t1, ela é de 5 metros por segundo. Então, menos os 5. E aqui, então, agora eu tenho a minha variação do tempo. O tempo final é de 3 segundos, menos o tempo inicial de 1 segundo. Menos 15 com menos 5, menos 20. Dividido por 3 menos 1, 2, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a minha aceleração média do meu movimento. Ela é uma aceleração negativa? Sim, faz sentido, visto que o objeto começa com uma velocidade positiva e ele altera, né? Ele passa com o tempo, ele diminui a velocidade, depois ele vai para uma velocidade negativa, ele muda de sentido no seu movimento. Então faz sentido eu ter achado aqui uma aceleração negativa. Bom, essa então é a aceleração escalar média do meu movimento. E aí, gente, olhando aqui nas nossas alternativas, eu tenho aqui então menos 10. Ele já deu aqui a unidade no próprio enunciado, né? Então menos 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha velocidade média, letra B. Ah, professor, quer dizer então que a aceleração desse objeto é de menos 10 metros por segundo ao quadrado? Não. A aceleração desse objeto ela está variando com o tempo. Só pelas informações do exercício, a gente nem é capaz de escrever essa função da aceleração. Eu calculei apenas uma aceleração fictícia que descreve esse movimento, que é capaz de descrever esse movimento. Essa aceleração chama-se aceleração média. E aí eu utilizei a fórmula, cheguei no valor de menos 10. Então, resposta do exercício, letra B. Aceleração média de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui, então, um exercício de movimento variado. Não é tão comum, mas a interpretação do gráfico ela é interessante. A gente é capaz de interpretar tanto o gráfico quanto o que o enunciado está pedindo. E a gente não precisa de fórmulas novas aqui para resolver o exercício.
dado que ele pede apenas a média, né? Então, bacana, galera. Muito obrigado. A gente então finaliza a nossa segunda lista, a lista de gráficos, né? E a gente vai passar então para uma próxima playlist, onde a gente vai resolver exercícios sobre lançamentos. Mas aí a gente vai ver de acordo com a semana. Beleza, galera? Muito obrigado. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. A gente trabalhou exercícios bem variados, né? Focados em resolução através do gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês. Eu fico por aqui. Até a próxima.